Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Vamos adiante, um outro destaque desta quarta-feira. Após a divulgação pelo portal Metrópolis do que seria uma planilha dos gastos do governo federal com alimentos e bebidas em 2020, usuários de redes sociais passaram a comentar os valores e usá-los para criticar o presidente Jair Bolsonaro. Defensores do impeachment disseram que o presidente seria o responsável por gastar sozinho 15 milhões de reais em leite condensado. A informação, no entanto, é falsa, já que o valor equivale aos gastos com o produto de todos os órgãos do Poder Executivo no ano passado. No caso do leite condensado, por exemplo, do valor total, mais de 14 milhões de reais foram gastos do Ministério da Defesa e utilizados na alimentação do efetivo de todas as Forças Armadas. De acordo com a pasta, são cerca de 350 mil pessoas. Com esse valor, poderia-se comprar pouco mais de 6.500 latas de leite condensado por dia para esse efetivo de quase 350 mil homens. Já o restante dos valores utilizados na compra de leite condensado veio dos Ministérios da Educação, R$1 milhão, da Justiça, R$327 mil e da Saúde, R$61 mil. Vale lembrar que em locais distantes e pouco acessíveis não é viável o transporte e o armazenamento de leite fresco, que estraga rapidamente. O leite condensado, então, serve como um substituto ao laticínio porque o açúcar conserva bem o produto mesmo após aberto. Há também uma informação que não foi mencionada no texto da reportagem do Metrópolis. Foi gasto R$1 milhão a mais com leite em pó em comparação com o condensado, além de quase 10 milhões com leite de coco e mais de R$1 milhão com leite de soja. Em contrapartida, nenhum real com leite de caixa ou de saco. Em missões militares na selva ou em atendimento a tribos indígenas isoladas da cidade, o leite condensado e em pó são a alternativa mais viável para evitar o desperdício. Conforme dissemos, outra parte significativa do leite condensado foi comprada pelo Ministério da Educação, responsável por universidades e institutos federais, hospitais universitários, além de vários órgãos subordinados com distribuição de refeições. Há também outro produto que ganhou destaque pela imprensa: os chicletes. Uma parte das gomas de mascar compradas pelo governo também é requisição do Ministério da Defesa. O produto compõe um kit básico distribuído nas missões militares e tem duas finalidades principais. A primeira, odontológica. Chicletes sem açúcar e com composição especial ajudam na higiene bucal das tropas quando a escovação torna-se menos acessível. O outro motivo é o de que a goma de mascar diminui o incômodo da pressão nos ouvidos durante voos. Ressalta-se aqui que os aviões militares não são como os aviões usados nas viagens domésticas e internacionais. A pressão costuma ser muito maior. Não é a primeira vez que a compra de chicletes pelo governo é questionada. Em 2007, no governo Lula, o Ministério Público Militar questionou a licitação do Comando Militar do Leste, que incluía R$3,5 milhões para comprar o produto. À época, o comando explicou a importância da goma de mascar para a higiene bucal dos militares e o fato foi esclarecido. Também há informações de que outra parte dos chicletes foram comprados pelo Ministério da Saúde. Tratam-se de gomas de mascar de nicotina, distribuídas pelo SUS em campanhas de combate ao tabagismo. José Maria Trindade. Pois é, a gente aprende noções básicas na faculdade de jornalismo, né? De valorizar, respondendo a perguntas básicas, 5 perguntas: o que, como, quem, onde e por quê. Neste caso aí, o jornalismo aplicado, né, foi o que? De uma maneira muito ampla e equivocada, que deveria ser por quê? Por quê de cada coisa que você está explicando aí. Isso foi motivo de muita piada, muita provocação e tal na internet, porque é realmente engraçado. Se você pega assim, goma de mascar, gastou tanto, o leite condensado, gastou alfafa, mas tem que saber o porquê de cada coisa. É assim que se faz o jornalismo, é assim que se deve informar. É mentira? Não, o governo gastou realmente isso. E as despesas até aumentaram com relação ao ano passado, porque tudo aumentou. Agora, uma coisa eu queria dizer, a democracia tem um preço, mas só que a democracia no Brasil está cara demais. Não é um monopólio do executivo, veja bem, as despesas da presidência da República, do Palácio, até foram menores. Em alguns casos ali aumentaram os cartões corporativos, porque na pandemia o presidente deslocou aeronaves para buscar no exterior insumos hospitalares
e precisa pagar o combustível à vista, no cartão, e precisa pagar o hotel, precisa pagar comida para os tripulantes, para os funcionários que vão buscar os insumos hospitalares. Mas veja bem, os poderes estão caros demais. O Congresso Nacional gasta 11 bilhões de reais por ano. 11 bilhões. Uma cidade de 500 mil habitantes tem um orçamento por volta de 900 milhões. Não chega a 1 bilhão de reais. Então, o Congresso vale 11 cidades de 500 mil habitantes. Isto é muito. Além do Congresso, tem o Supremo, tem os tribunais superiores, uma cidade, aqui uma cidade do judiciário, palácios e palácios, né? O custo do poder é realmente muito alto, porque tudo é muito exagerado. O Supremo queria comprar lagostas, vinhos especiais que tivessem pelo menos 3 vitórias em competições internacionais e assim por diante. Mas aí você vai ver, lá no Supremo Tribunal Federal, se faz sessões especiais, até tarde precisaria de alimentar, se recebe autoridades, mas também não precisa ser lagosta, não precisa ser vinhos tão premiados assim. Então, há um exagero, não certo não, é um exagero entre todos os poderes, entre todos os poderes. O dia que eu descobri que a água mineral que se consome no Congresso Nacional é superior ao orçamento inteiro da minha cidade, Medina, eu fiquei assustado. Depois eu vi que não é só a água mineral do Congresso que gasta mais do que o orçamento da minha cidade. O cafezinho também é quilo e quilo e sacos de café e de açúcar, porque o poder esbanja, o poder exagera e o poder é numeroso demais, é gigantado demais. Todo mundo sabe disso, mas jogaram isso aí no ar, exatamente como diz o vice-presidente Hamilton Mourão, uma fumaça para fazer o esporte preferido ultimamente de alguns setores, né? Criticar e zombar do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, eu não vi um pedido de desculpas tão forte como essa brincadeira de dizer que o presidente gastou tanto leite condensado assim. Você, Fiuza, a sua avaliação sobre esse episódio e as repercussões que acabou rendendo? Não, isso aí é a oposição leite-moça, né? É realmente o fundo do poço e com todo respeito ao leite-moça, né, que é doce, mas isso aí é uma gente azeda, né? Isso é uma gente azeda sem propósito, né? O país precisando, a gente acabou de falar, o Augusto estava comentando sobre a campanha institucional urgente, né? Quer dizer, não pode esperar, está esperando Godot, né, com esses trancamentos aí sem ciência nenhuma. Querem o quê? Querem o quê? Querem arrebentar com o país? Né? Querem travar tudo? Querem destruir tudo, todas as iniciativas? É uma coisa doente isso, pô. Então você tem, de fato, uma urgência, né, de um país onde a gente séria está aí reunida, procurando apoiar reformas que foram iniciadas, e não nesse governo, antes desse governo. E tem esses parasitas aí que são fantasiados de formadores de opinião, muitas vezes, né, de líderes, de políticos, numa euforia por causa do leite condensado, né, param a vida para fazer poemas com leite condensado, achando que isso são gestos de resistência democrática, de grandeza. É uma oposição leite-moça, é uma gente pobre coitada, né? É uma gente de espírito muito rasteiro, né? E que está, quer dizer, todos esses estão aí nessa futilidade, né? Tentando catar qualquer porcaria para se fantasiar de resistência ao fascismo. Esses realmente são aqueles que o país precisa deplorar, né? Porque, de fato, o legado que está se gestando é muito preocupante, né? Não obstante aí as tentativas construtivas, né? Existe sempre aí as pessoas que estão procurando, não estou falando só de governo, não, nem só de imprensa, nem só do papel que a gente faz aqui. Tem muita gente que está aí procurando construir, ser solidário, criar formas de convivência segura, respeitando os riscos que estão aí,
E esses estão fazendo essa pantomima circense. Não tem vergonha na cara, bota uma máscara lá no perfil, se finge de empático e fica fazendo poesia de leite moça. Toma vergonha. Então, o país realmente precisa de iniciativas fortes. A gente está vendo aí, tem alguns líderes que estão começando a colocar a sua cara, a sua credibilidade para dizer precisamos sair dessa paralisia, né? Precisamos voltar à reconstrução, precisamos sair dessa falsa conflagração, né, entre os democratas de botequim aí e o suposto fascismo. Isso é mentira, isso é perda de tempo, né? E o país precisa, de fato, avançar urgentemente nessa agenda de reconstrução para não ter mais um ano perdido. Augusto. Tá dito tudo pelo Zé e pelo Guilherme. Os blogs, as redes sociais, os comentários por aí e os jornais, eles não informam. Eles, no momento, eles têm que ter opinião sobre tudo. Tudo é politizado. Então você consegue transformar em problema a compra de leites condensados. De leite condensado, você nem examina. Você nem sabe por que aconteceu, qual é a quantidade, se houve precedentes, como é que isso funciona, como não funciona. Você já cai matando. E as pessoas são desinformadas. Hoje, a imprensa velha brasileira se especializou na desinformação.